Estimados companheiros, prezadas companheiras, amigos e amigas, nos últimos dias nós temos assistido no Brasil uma verdadeira avalanche de notícias, de edições, uma blitz que, principalmente através da Rede Globo, procura desconstituir a figura, o legado, a imagem do ex-presidente Lula. E por que isso está acontecendo neste momento? É fundamental que a gente entenda o que está em jogo neste processo. Em primeiro lugar, o aspecto político. A cada nova pesquisa eleitoral para 2018, os índices de popularidade do presidente Lula crescem. A direita, os setores conservadores, a elite do país não tem nenhum nome competitivo. E, portanto, em que pese tudo o que foi feito contra ele, a verdade é que o povo brasileiro cada vez mais reconhece que Lula é a pessoa que pode fazer com que o país saia desta crise econômica, política, civilizatória, em que nós estamos mergulhados no pós-golpe. Em segundo lugar, a necessidade da Lava Jato de encontrar uma saída para a sua incapacidade de provar aquilo que as suas teses anunciaram. Após 3 anos de investigações, após a vida do presidente Lula ter sido vasculhada, seu sigilo bancário, telefônico, ter sido invadido, seus familiares, o Instituto Lula, a sua vida revirada de cabeça para baixo, não foi encontrado nada. Absolutamente nenhuma prova que justifique toda esta perseguição. E esta ação da Lava Jato, capitaneada pelo juiz Sérgio Moro e pelos Golden Boys, os garotos de ouro do Ministério Público de Curitiba. E o que ocorre? Agora, no dia 3 de maio, é o depoimento do Lula. Não existem provas. É preciso que se crie na opinião pública um ambiente que possa, inclusive, justificar uma eventual tentativa de condenação sem provas. E como não existem provas, o que a Rede Globo, setores da mídia, do Judiciário e do Ministério Público Federal tentam criar? Uma ideia de que é preciso desconstituir a figura do presidente Lula. Não há crime. Não há conta na Suíça, não há conta em Singapura. Lula nunca pediu um centavo para ninguém. Lula nunca recebeu nenhum centavo de ninguém. Lula tem desafiado promotores, juízes, empresários que provem um centavo que ele tenha pedido ou recebido em toda a sua vida. E esse desafio está colocado, sem respostas. Procuro, então, constituir uma ideia de que as atitudes de Lula desconstituem a sua figura como grande líder político que o país precisa. E Lula passa a ser acusado de coisas do tipo: Lula pediu ajuda para seu irmão Frei Chico, que recebia R$3.000 por mês da Odebrecht. Meus amigos e minhas amigas, o Frei Chico é um sindicalista mais antigo do que o Lula. É maior de idade, tem vida própria. Trabalhava para o Odebrecht antes do Lula ser presidente. Continuou prestando serviço. R$3.000, R$5.000. Nós estamos falando de uma relação absolutamente legítima, real, entre duas pessoas que o presidente Lula não tem absolutamente nada que ver. O presidente Lula é acusado de, num encontro com um grande empresário, ter falado que o seu filho tinha um projeto de trazer para o Brasil, né, o futebol americano, e que seria importante que esse projeto pudesse ser apresentado para empresários, para ver a viabilidade do interesse e apoiá-lo. Isso é absolutamente legítimo, natural. Qualquer pai faria isso. Mas o Lula não pode? É uma relação profissional, legal, não há nada criminoso.
o filho do presidente Lula tem uma empresa, tem um projeto, esse projeto foi apresentado, se as empresas apoiaram ou não apoiaram, é uma decisão de natureza comercial. Agora, criminalizar, tentar criar na opinião pública uma ideia de que é algo gravíssimo, um pai, quando conversa com outra pessoa, falar sobre um projeto de um filho e aventar a possibilidade de buscar um apoio dentro da lei? Acusa o presidente Lula de ter trabalhado para viabilizar a construção do porto de Mariel, em Cuba, com investimentos do BNDES, construído por empresas nacionais. É verdade. É um porto estratégico para a América do Sul, para a América Latina, especialmente agora, onde as relações entre os Estados Unidos e Cuba se reaproximam. E a Globo omitiu quando os delatores dizem: o contrato do BNDES era com o governo de Cuba e foi pago integralmente. Não há nenhum atraso, não houve nenhum prejuízo, o Brasil só ganhou, gerou emprego, tecnologia, novas oportunidades. O presidente Lula é acusado de ter trabalhado para que se ampliasse a presença de empresas brasileiras no mercado do petróleo em Angola, um dos países mais importantes da produção do petróleo na África. Meus amigos e minhas amigas, o presidente Lula fez 87 viagens comerciais, missões empresariais, que possibilitaram a abertura de mercados nos mais diferentes setores, ampliando as nossas exportações, gerando emprego, criando oportunidades, colocando o Brasil num outro protagonismo a nível internacional, criando relações com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, criando possibilidade de mercados que nunca o Brasil havia conseguido viabilizar. E nós queremos criminalizar uma conduta que qualquer ex-presidente tem. Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, os ex-presidentes são espécie de embaixadores que viajam pelo mundo, apresentando suas empresas, suas tecnologias, suas potencialidades. E o Lula não pode? Por que o Lula não pode? Porque o Lula é simples, porque o Lula é humilde, porque o Lula é metalúrgico, porque o Lula é do PT? Meus amigos e minhas amigas, há em toda essa história também uma elevada dose de preconceito. O Lula não cometeu nenhum crime. O Lula nunca recebeu nenhum centavo de dinheiro ilícito. O Lula é uma pessoa honesta. O Lula é a principal liderança política popular que surgiu no nosso país ao longo das últimas décadas. O Lula é reconhecido no mundo inteiro pela sua sensibilidade, pela sua capacidade de enfrentar a injustiça, as diferenças, oferecer alternativas e possibilidades de vida para as pessoas mais pobres. O Lula é reconhecido pela sua capacidade de pensar o Brasil para todos, de criar políticas de inclusão que deram a chance de todos os brasileiros e brasileiras sonhar em um dia ser cidadãos e cidadãs plenos de alternativas, de possibilidades e de direitos. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, nós não podemos aceitar que tentem criminalizar o Lula por aquilo que ele tem de melhor. Eu, cada vez que tenho a oportunidade de me encontrar com o presidente Lula, cresce por ele a minha admiração. O Lula é uma pessoa como qualquer um de nós. O Lula é um ser humano. Aliás, ao longo de toda a minha vida pública, eu nunca conheci alguém mais generoso, mais humano, mais sensível. E isto faz com que o Lula parta muitas vezes do pressuposto de que todos aqueles que lhe procuram querem o bem do Brasil. Pode ser empresário, pode ser trabalhador, pode ser sindicalista, pode ser líder religioso. O Lula é uma figura que sempre acreditou que aquelas pessoas que lhe procuraram para ajudar a construir um projeto de fazer deste país um país melhor para todos. Agora, mais do que nunca, nós temos que estar atentos e alertas. O que está em jogo não é pouca coisa. É o futuro político desse país. E a tentativa de criminalizar o Lula,
neste esquema que envolve uma manipulação odiosa, perversa e criminosa de setores do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, com uma ampla sustentação da mídia que constrói uma narrativa, especialmente através da Rede Globo, para justificar esta perseguição, não pode ser por nós tolerada. Nós temos que enfrentar esse debate nas redes sociais, nas ruas, porque defender o Lula é defender a democracia. Eu tenho convicção que a resistência democrática é o único caminho que nos resta. Este país só vai ter futuro através da democracia. E uma eleição direta, plena, com Lula como candidato. Se quiserem nos derrotar, que nos derrotem na urna. Apresentem os seus projetos. Digam o que vocês defendem. Mas não impeçam o nosso país de olhar para o futuro e de ter na figura do presidente Lula a grande liderança política que pode sim nos conduzir para enfrentar este cenário vergonhoso que estamos mergulhados hoje, graças a este golpe patrocinado e apoiado por muitos desses que hoje estão à frente desta perseguição que sofre o nosso presidente Lula.